Olá pessoal, meu nome é Victoria Rodrigues de Castro. Hoje eu vim falar com vocês sobre comunicação celular. Estou apresentando um seminário da disciplina de Fisiologia Geral, que tem por orientador o professor Walter Dias. Bom, nós estamos aqui, para falar sobre a comunicação celular. Como todos sabem, a célula é uma mistura, envolta pela membrana, que essa membrana ela tem a permeabilidade seletiva, que temos as proteínas, que atuam no transporte, e na mesma membrana a gente vai encontrar proteínas que têm função de receber o sinal extracelular, que tem a função, e esse sinal ele converte, no sinal intracelular. Para você ter uma ideia, as nossas células elas não vivem isoladas, elas se comunicam com outras células. E essa comunicação, ela se dá através do processo, de sinalização celular. Aqui, nós temos um exemplo que mostra as leveduras das células. Essas células de leveduras, quando elas chegam à época de acasalamento, elas emitem um sinal, um fator de acasalamento, que é percebido pelas células, essas células vizinhas. Aí, elas imitam essas produções e se direcionam até a célula que está sendo emitida este acasalamento, ok? Até que essa célula se direcione a esse sinal, ocorre então o sinal de acasalamento. Então as células respondem aos sinais químicos vindos do meio intracelular. E esse processo de comunicação, de percepção do sinal extracelular e intracelular, a gente chama de transdução de sinal, que é a mesma coisa que acontece se você receber uma chamada. Então, essa chamada vem em ondas de rádio, e é convertida no sinal sonoro. Aí você consegue se comunicar. Aqui nós temos tipos de comunicação. Bom, a comunicação direta é comum somente nas células justapostas, ok? Principalmente no tecido epitelial. Os principais tipos de comunicação direta são as junções do tipo GAP e do tipo tight, tá bom? GAP e do tipo tight. O que seriam essas junções? Bom, são um complexo de proteínas canais que trocam partículas, cargas elétricas e íons entre as células. Quando a célula se encontra mais distante, mesmo que no mesmo tecido ou em outros tecidos, mesmo no tecido, aí teremos a comunicação celular indireta, comunicação celular indireta, com a participação do que, pessoal? Participação dos mensageiros químicos, ok? Temos aí um exemplo, certo? E na comunicação indireta local, na comunicação, quase sempre vai envolver duas células. A célula sinalizadora, o que é a célula sinalizadora? A célula sinalizadora, que é a que produz o mensageiro químico, e a célula-alvo, que é a que tem receptor para o mensageiro químico. Quando o receptor e o mensageiro químico não são específicos, um ao outro se comunicam. E aí vai desencadear na célula o que nós chamamos de resposta, certo? Pode ser a comunicação indireta autócrina, paráquina, endócrina e neural. Na comunicação indireta local, temos a comunicação paráquina. Na comunicação paráquina, ocorre liberação de mensageiros químicos no espaço extracelular. Na comunicação
é uma comunicação com a célula-alvo, ok? Muito comum em células do tecido conjuntivo, por exemplo. E também temos a comunicação autócrina, que é uma exceção, certo? Não esqueçam disso, é uma exceção. A mesma célula que produz o mensageiro químico tem o seu receptor, né? Muito comum nos matocitos, que tem essas características, ok? E temos a comunicação indireta local. Vamos lá. A comunicação, a sinalização, no caso, né? A sinalização neural vai ocorrer nos neurônios, como o nome já diz, né? Neural, neurônios. Ela também não vai necessitar que essas moléculas entrem em corrente sanguínea, ok? Essa molécula, então, ela vai ter a sua ação nos neurônios, ok? E diretamente nos neurônios, e vai ser diretamente nos neurônios. Essas comunicações, elas podem ser de neurônio com neurônio ou de neurônio com outras células, que não é o neurônio. No caso da sinalização neural, a molécula sinal, tá? A molécula sinal nós chamamos de neurotransmissores, tá bom? Então, vai ter vários tipos de neurotransmissores. Um exemplo, quando o neurônio motor é ativado, ele envia sinais elétricos e ao chegar no terminal do axônio, esses sinais são convertidos em um sinal químico, ok? Neurotransmissor, no caso. Então, a liberação da acetilcolina na junção neuromuscular, por exemplo, ela atua como o quê, pessoal? Ela atua em receptores da fibra muscular, que é a célula-alvo, estimulando, né, a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático para o citosol. O cálcio, ele associa-se, então, com as proteínas contráteis e, desse modo, estimula a contração muscular, ok? E também, pessoal, temos a comunicação, né, indireta à distância, que a sinalização, né, endócrina é o tipo de comunicação mais comum em nosso organismo, que é a sinalização, né, que produz o mensageiro químico, secreta ele na corrente sanguínea, ok? E podemos, né, pensar em um organismo multicelular. Essa célula no organismo multicelular, ela tem uma função muito pessoal, muito importante, que é produzir, né, essa proteína, ok? E secretar essa proteína. No exemplo, nós estamos mostrando, né, isso. E então, quando essa secreção, ela entra em conjunto sanguíneo, nós chamamos isso de quê? De hormônio, ok? Então, o hormônio, ele está envolvido aonde? Na sinalização endócrina. Quem produz o hormônio é uma célula endócrina. Nós temos nosso organismo, né? Os sistemas endócrinos, que produz hormônio. Então, vai ter uma célula, né? Que vai produzir, ok? Uma molécula sinal, que vai secretar essa molécula sinal, e essa molécula, né? Essa molécula sinal, ela vai para a corrente sanguínea e vai atingir uma célula-alvo. Bom,
nós temos a comunicação de sinal para a célula-alvo, né? Que é o princípio básico que se dá pela interação do ligante ou mensageiro químico com seu receptor. Essa interação vai provocar uma mudança, ok? Conformacional do receptor, ativando dentro da célula proteínas específicas que eu chamo de transdutores, desencadeando várias reações que provocam a resposta biológica ou química. Então, nós temos aqui os receptores e resposta celular, que são receptores de membrana e receptores intracelulares. Existem vários tipos de receptores, mas nós iremos dividir em dois tipos, né? Tipos de receptores. Bom, existem vários tipos de receptores, né? Como eu falei para vocês, mas vamos dividir, né, em dois tipos. Os receptores de membrana é que a maioria, né, são a maioria, e o citosólico, que são chamados intracelulares. Dos receptores de membrana, nós vamos ter os inotrópicos, né, que formam proteínas iônicas, né, os receptores acoplados à proteína G, e os catalíticos, que desencadeiam reações em cascatas entre as células. Como podemos ver aí nessa imagem, né, são os tipos de receptores, que são os três receptores de membrana. O receptor ionóforo ou inotrópico, depois o receptor catalítico, o receptor acoplado à proteína G. Agora, né, nós vamos falar sobre os receptores de membrana. Os receptores, né, de superfície celular ou receptores de membrana. Dentre desses, né, receptores de superfície celular, nós temos três grandes famílias. Os receptores associados à família G, né, receptores associados a canais iônicos e associados às enzimas. Receptores, né, de membrana, que são os receptores associados à proteína G. Nessa ilustração, a gente tem duas faixas em cinzas, são bicamadas lipídicas. Em verde escuro é o receptor. A proteína receptora está em verde claro, que é a proteína G, e tem a enzima. E na bolinha vermelha, pessoal, é a molécula sinal que se liga ao receptor. Esse receptor, ele acaba ativando a proteína G. E essa ativação da proteína G, ela ativa, então, uma enzima, ok? Então, temos os receptores de membrana. Os receptores, né, são os canais iônicos. Os receptores inotrópicos, eles são ativados com um mensageiro químico. Essa interação entre o mensageiro, né, químico e o receptor provoca uma mudança conformacional que desencadeia a abertura do canal. As comportas do canal se modificam, ok? Fazendo assim com que os canais sejam abertos e os íons relacionados, né, a esse canal entrem no meio intracelular, gerando assim o quê? A resposta para a nossa célula. Então, né, aqui temos um exemplo de receptor de membranas ainda, que são os canais de sódio do sarcolema, lá na junção neuromuscular, quando a acetilcolina se liga ao sítio catalítico. Nos receptores catalíticos, o ligante mais o receptor vai desencadear uma mudança conformacional, que vai ativar um transdutor, né, dentro da célula. E esse transdutor desencadeia várias reações em cascata. Os receptores, né, citosólicos, né, é muito interessante, porque o mensageiro químico, ele atravessa a bicamada por difusão e se liga a um receptor intracelular. Esse RNA mensageiro se desloca até o citossil, encontrado com os ribossomos.
ocorrendo assim síntese de proteína que vai gerar a resposta para a célula. Aqui a gente pode ver uma imagem de receptores de intracelulares, né, recebendo o mensageiro químico e ativando a transcrição gênica, que se deslocando para os ribossomos, né, onde vai ocorrer a formação dessa proteína. Bom, a resposta celular, né? Aqui temos o exemplo de 3 tipos de células muscular cardíaca: célula das glândulas salivares e célula muscular esquelética. Todas essas células estão recebendo a mesma molécula sinalizadora, a acetilcolina, né? E a resposta gerada pela acetilcolina nas diferentes células vai ser diferente, né? Então, na célula muscular cardíaca, quando ela recebe essa célula, a acetilcolina, gera uma resposta intracelular. Então, a gente tem aqui também, né, uma resposta, uma célula que possui uma coleção e pode responder a diversos receptores e sinais e diversos sinais ao mesmo tempo. Ela é sensível, pessoal, a vários extracelulares, né? Ela pode receber 2 sinais, né? Aí indica que além dela sobreviver, ela precisa crescer e se dividir. Aí, se ela receber outros 2 sinais, né? Ela recebe a resposta, né? Que ela tem que sobreviver e se diferenciar. E a partir do momento que ela não esteja recebendo nenhum sinal, isso indica para a célula que ela deve morrer. Aí ela entra no quê? No que a gente chama de apoptose, ou morte celular programada. Sinalização celular, né? A sinalização celular é uma forma como as células conseguem se comunicar, durante esse processo. Uma molécula sinalizadora é produzida e então liga-se à célula-alvo. A sinalização celular é a forma como a célula se comunica-se com a outra a partir de sinais por elas emitidos. São esses sinais que determinarão quando e como a célula deverá agir. Por esse processo, torna-se possível a integração das células de um organismo multicelular. A sinapse, né? Temos a sinapse elétrica e a sinapse química. Sinapse elétrica são a junção, né, celular, entre 2 neurônios. Não se esqueçam disso. O que é um efetor, né, pessoal? Para quem não sabe o que é um efetor, é uma célula, que vai ter uma resposta, né, em relação ao estímulo que ela recebeu de um neurônio. E a sinapse química, pessoal, você tem a conversão, né, de um sinal elétrico, que é um sinal químico, que vai se converter em uma resposta elétrica ou ativação de segundo mensageiro, Na sinapse química, você tem um elétrico, um neurônio pré-sináptico. Esse sinal elétrico do neurônio pré-sináptico, ele vai ser convertido em sinal químico chamado de neurotransmissor. Regulação do ciclo celular, né? A resposta, né, celular é feita por proteínas-chave, e controlam, né, a frequência de eventos que ocorrem no ciclo celular. Elas fazem o controle de qualidade e se houver algum dano no genético, será ativada uma cascata de sinais para bloquear a progressão do ciclo da célula e assim, pessoal, promover o reparo. Bom, aqui também temos regulação da resposta celular, né? E, pessoal, falando da regulação celular também, né? É que nos controladores negativos, né? Nós encontramos os CDKIs, que são inibidores das quinases dependentes de clínicas
cuja função principal é bloquear a fosforilação de proteínas catalanizaquíseas. E aqui são minhas referências bibliográficas e muito obrigada.